E agora, para fechar com chave de ouro, essa nossa transmissão, a gente tem um tema muito, muito interessante. A pandemia, ela afetou a saúde mental e o bem-estar físico dos profissionais de saúde como nunca antes tinha acontecido. Ou pelo menos na história que a gente se lembra, né? Da história recente da nossa geração. Passados esses piores momentos da emergência sanitária, no entanto, o que fica é a lição para as instituições de saúde de que é preciso priorizar esses aspectos tão importantes na hora de cuidar do ambiente de trabalho. Tem aqui comigo, então, a Kátia Magni, que é diretora executiva e co-founder da TreeUp Talentos. Ela também é mentora de executivos e ela vai dividir com a gente um pouco do que ela acabou de falar na palestra dela no MEF. Kátia, obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada por esse convite, Adriele. Estou muito feliz de poder compartilhar sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, que é sobre saúde mental. Obrigada a todos que estão presentes. É uma alegria participar de um evento tão grandioso quanto esse evento do MV Experience Forum. Foi a primeira vez que eu vim para essa oportunidade. Fiquei muito feliz, gostei do evento, extremamente organizado, as palestras excelentes. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Que legal, parabéns aí, produção, todo o time do MEF. Realmente está um eventão. É um dos principais eventos de tecnologia e saúde do Brasil. Foram mais de 100 palestrantes, 40 horas de conteúdo, sem contar o MVCast, e mais de 1.000 visitantes. Então, foi um evento bem forte mesmo. Obrigada, Kátia, pela lembrança, viu? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de fecharmos com esse tema. Sim, você viu? Especial. Que honra! É o show de minha. Fechamento do MVCast. Então, a pandemia, ela trouxe como protagonista as emoções para dentro das organizações. Verdade. A vida toda a gente sempre sentiu tudo, né? Sempre a saúde mental também foi pauta para os médicos, para as pessoas, mas nunca ela havia conquistado um espaço dentro das organizações. Sim. Então, eu acho que uma coisa que todos nós aprendemos dentro dos ambientes corporativos é como é que a gente lida com as emoções, o que a gente faz com isso e como é que a gente olha para a nossa saúde mental. Exato. E esse é o grande desafio que começa lá na pandemia e ainda continua, né? Porque uma vez que a gente tenha se experimentado a compreender que o outro não está bem todos os dias, que no dia, por 24 horas, a gente pode sentir diversas emoções, da hora que a gente levanta, da hora que a gente almoça, da hora que a gente vai dormir, porque nós somos influenciados pelo contexto, pelo momento, pelos eventos. Então, quando a gente fala da pandemia, a gente está falando de emoções como o medo, por exemplo, que é a sensação de ameaça física ou emocional. Então, a gente está falando também dos colaboradores, dos profissionais da saúde que se sentiam ameaçados ao irem para o trabalho e também ameaçados por levarem doença para dentro das suas casas. Sim, né? foi um momento... Então, é um momento muito tenso, mas que traz para a gente muitos aprendizados, inclusive que é o que nós vamos fazer com isso agora, né? Porque a pandemia passou, mas os eventos continuam acontecendo. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, vivi esse grande momento 2024 com as enchentes. Então, você é moradora de Porto Alegre? Porto Alegre. Eu não fui impactada na minha casa, na minha família, mas eu fui impactada emocionalmente com toda a população. Imagina, se não tem como a gente não ficar impactado. Eu comentava na palestra que a gente teve uma reunião com um grande jornalista sobre gestão de crise e que quando terminou a palestra eram 60 profissionais executivos de recursos humanos e nós queríamos aprender a como lidar com tudo que estava acontecendo dentro das organizações e na sociedade. E aí, ao terminar, o jornalista disse assim, vamos tirar uma foto para a gente publicar nas mídias sociais? E a gente não conseguia sorrir. Nossa. Quando a gente olhou a foto, a gente ficou triste, porque o nosso olhar era triste, o nosso sorriso era fechado. E aí, não, vamos tentar de novo? E ao tentar de novo, doía essa região de tanta tristeza que a gente estava carregando em nosso organismo, né? Caramba. Então, acho que a gente precisa aprender a lidar com as emoções e aprender não significa mascarar as emoções, negar aquilo que está sentindo, Kátia. mas se permitir sentir. Então, Então, acho que esse é um grande aprendizado que começa com a pandemia, que ganha um espaço dentro das organizações e que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Nossa, Kátia, isso que você falou é perfeito, que eu acho que uma das piores coisas que a gente fez, o maior desserviço que a gente fez
fez para nossa capacidade de se regular emocionalmente foi achar que existe uma divisão entre racional e emocional, né? Quando já é comprovado hoje que eles são interligados, não tem como. As nossas emoções são responsáveis pelas nossas decisões, tanto quanto a nossa racionalidade, né? É uma área que eu estou começando a estudar agora e que faz todo sentido. A gente se conecta com o outro pelas emoções. Exato. Né? As emoções, elas regulam as nossas vidas, elas são guias. Às vezes as pessoas olham assim para as emoções como se fosse algo que fizesse mal para elas. Mas sinal de fraqueza, né? Exato, eu não posso chorar, né? Quantas vezes a gente escuta a mulher, principalmente no ambiente executivo, não posso chorar porque senão meu presidente, meu diretor vai achar que eu sou frágil. Então, a gente precisa ainda acabar com esses mitos sobre como que a gente lida com as nossas emoções, permitindo sentir. Sim. E considerando agora esse momento da pandemia mesmo, né? Dos profissionais de saúde lá na linha de frente, com todo esse medo que você acabou de relatar, né? O medo de se contaminar, o medo de levar esse vírus para dentro de casa, enfim. Você acha que, assim, passado um tempo, olhando para trás, dá para dizer que a gente, como sociedade, falhou em acolher esses profissionais? Eu acho que no momento da crise, a gente se perde bastante, a gente fica meio cego. Sim. Porque nós acabamos atuando com prioridades. Então, a prioridade era, para a área hospitalar, era o cuidado com os pacientes, o cuidado com os colaboradores, a contaminação, o como que a gente consegue diminuir tudo isso. Então, sim, eu acho que a gente acabou colocando prioridade na atenção aos nossos pacientes e colaboradores em relação à contaminação, ao absenteísmo, as pessoas, né, ausentes do trabalho, como é que a gente faz essa substituição, e a gente acabou, sim, esquecendo quais seriam os recursos que nós poderíamos oferecer aos colaboradores, às pessoas, à sociedade, para lidarem com as suas emoções. Quando a pandemia começou, eu sou mentora de executivos, sou coach, trabalho na facilitação e desenvolvimento de executivos, eu recebia muita ligação dos executivos me dizendo, Kátia, como é que eu faço? Porque o medo do meu colaborador também é o meu medo. Eu também tenho medo de ir para o trabalho, eu também tenho medo de contaminar, eu também tenho medo de... E eu não consigo passar uma mensagem positiva. Então, a minha angústia foi como é que eu ajudo essas pessoas. Na época, nós criamos, na minha empresa, uma palestra chamada Imunidade Emocional, que era como é que a gente se defende das coisas difíceis que a vida está aí nos proporcionando, mas como é que a gente lida com isso, entendendo que as emoções são normais, que sentir ansiedade faz parte da vida, mas ela está me prejudicando, ela está me ajudando, ela está me protegendo, ela está me fazendo mal. Então, eu penso que a gente tem muito aprendizado sobre como que nós lidamos com a saúde mental e com as emoções. E saúde mental é a capacidade de apreciar a vida, é a sensação de bem-estar, é a vontade de colaborar, é a vontade de trabalhar e é também a capacidade de administrarmos as nossas emoções. Então, saúde mental é muita coisa. Não é a ausência de uma doença, não é porque tem depressão, não tem saúde mental, tem transtorno de amor, não tem saúde mental. Não, saúde mental, se eu não estiver bem emocionalmente, não souber lidar com isso, eu estou com a minha saúde mental prejudicada. Quando a gente fala do burnout, que é o esgotamento físico e mental, ele prejudica a saúde mental. Sim. Porque eu não terei todas as minhas capacidades disponíveis para viver uma vida tranquila, para olhar para a flor e apreciar, para olhar para a família e apreciar aquele momento, né? Então, a gente tem muito para aprender ainda sobre saúde mental e a gestão das emoções, ela faz parte da saúde mental. Aproveitando que você comentou que você trouxe o assunto do burnout, né? Quando a gente fala de burnout, tem alguns sinais que indicam que esse esgotamento vai acontecer e entendo, tem como frear ou uma vez que começou, é ladeira abaixo? Que ótima essa tua pergunta, Adriele. Assim, o esgotamento físico e mental, a gente precisa que as lideranças... Uma pergunta que a gente ensinou muito para os executivos na pandemia era perguntar para as pessoas o que elas estavam sentindo. Porque é normal a gente se olhar e se cumprimentar e dizer, e aí, tudo bem? E aí, automaticamente, a gente diz, tudo bem. Mas depois, se a gente não está bem, a gente começa a refletir, opa, não é bem isso. Então, a gente precisa perguntar o que a pessoa está sentindo, porque emoção é uma coisa física. Eu sinto o meu pescoço vermelho, as mãos suando, o falar rápido, né? E tudo isso é uma emoção. Mas você só vai saber o que eu estou sentindo se você me perguntar, Kátia, você está chorando de uma emoção positiva ou você está triste? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer
fazer com as pessoas é como é que você está se sentindo hoje? É um letramento emocional até, né? Porque se não te perguntam, né? Você não vai nem observar muitas vezes. E aí os sinais de burnout, eles são muito sutis. A gente também precisa aprender sobre burnout. Mas vamos lá. O executivo, a liderança, o colaborador que dorme menos que 4 horas, que tem insônia contínua, que não consegue programar sua alimentação, que só pensa no trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, que não tem momentos de lazer, que não tem amigos, que não tem relacionamento social. Quando você percebe isso, você já começa a identificar que há um esgotamento físico e mental. Essa pessoa tem pouco repertório de autocuidado. Eu faço muito trabalho com os executivos e esse ano, no início do ano, fazendo um trabalho com uma diretoria, eles diziam assim, a gente trabalha 24 horas, inclusive sábado e domingo. Ave Maria. E nós não tiramos férias. E a nossa Pra que viver? Pra que viver? E a nossa empresa, ela é muito jovem, tem menos de 10 anos, então esse é o jeito que a gente adquiriu. E aí, na hora eu sinalizei para eles, vocês estão no caminho de um burnout e coletivo, porque se isso é um comportamento coletivo, a chance é de... A gente não consegue medir exatamente você vai fazer agora o seu burnout, o outro vai fazer depois, mas isso vai acontecer se esse é um comportamento repetitivo naquele ambiente. Nossa. E foi fantástico, porque na hora o CEO da organização, ele disse assim, não, a partir de hoje todo mundo tira férias, a partir de hoje... Que é o mínimo, né? É direito. Tem uma revolução. Mas sabe o que acontece também, Adriele? As pessoas, elas são contaminadas pelo que elas amam fazer, né? Eu amo o que eu faço. E porque eu amo o que eu faço, eu posso dedicar mais horas do que eu devo. Porque aquilo me traz um estado de flow, que é aquela sensação de eu perdi a noção do tempo. É tão bom atender pessoas, mentorar, ver com que a vida das pessoas se transforme, que eu posso ficar fazendo isso por 15, 16 horas. Mas isso, repetidamente, vai me trazer um esgotamento físico e emocional. Com certeza. Até porque, principalmente, lidar com gente, né, Kátia? Que é exige um nível de energia, uma troca, né, que a gente faz constantemente. Exato. Então, a pessoa, às vezes, assim, quando eu, como líder, eu não tenho clareza desses sinais de burnout, de conhecer um pouquinho mais como é que você está levando a sua vida, eu também tenho que prestar atenção se você anda desmotivada, se o seu desempenho está caindo, se você falta com frequência, se está preferindo mais estar ausente do que presente, se parou de trazer sugestões, ideias, ou seja, se você mudou o seu comportamento, tem alguma coisa estranha. Perfeito. E eu acho que assim, tenho muita tendência, Kátia, a trabalhar demais, né? Que antes era... Tem até um termo novo agora. Eles ficam só mudando o termo para a mesma coisa. Viciado em trabalho, gente. Que é workaholic. Exatamente, mas tem um novo agora. Eu falei, gente, isso aí é workaholic de outro dia. Enfim, eu tenho essa tendência de me viciar em trabalho. Eu fico sempre modulando e vejo o que eu sinto quando eu não estou trabalhando. Porque se eu começo a sentir uma necessidade, é tipo uma droga, né? Fala, amiga, dá uma segurada e vai fazer outra coisa. Verdade. A vida não é só isso. Mas é muito importante mesmo. Eu tenho essa característica também. Eu amo o que eu faço e eu estudo muito, né? Eu tenho 11 formações acadêmicas. Eu estou sempre procurando um novo conteúdo, um novo repertório, porque eu aprendo, eu transformo a minha vida, mas eu também ajudo os meus clientes a transformar o deles. Eu ainda estou parada no 11 formações acadêmicas. Eu parei de ouvir aí. Algumas pessoas me dizem, mas tu só faz isso? Olha como também eu já gero uma imagem de eu só faço isso no sentido de trabalhar muito e estudar muito. Então, como é que tu vive um lazer? Quando é que tu descansa? Quantas horas tu dorme, sabe? São perguntas que eu recebo com frequência. Então, como eu sei que tudo que eu faço eu amo muito e que eu tenho chance de me perder nessas horas de trabalho, eu coloco coisas que são importantes para a minha vida. Então, estabeleço a hora do término da minha atividade profissional, porque hoje a gente trabalhando de modo híbrido, tanto presencial quanto online a gente está em casa. Daqui a pouco a gente vê, são 21 horas. Então, eu estabeleço horários de trabalho, eu faço pilates, massagem, academia, musculação, eu corro 3 vezes por semana, eu acordo 5:30 da manhã para fazer yoga. Então, eu coloco outras atividades que me tirem daquele espaço que é só o trabalho. Ai, Kátia, você é minha alma gêmea. A gente é bem parecida, tô ficando um pouco tem uma assustada. coisa que assim, a gente precisa se conhecer, né, Adriele? Porque quando a gente conhece o nosso perfil, o nosso jeito, aí tem mais recurso para aprender a lidar com ele. Exato. Eu tenho muita energia.
Então, eu preciso de outras atividades, porque senão eu posso colocar toda essa energia ou no trabalho ou na família, e daí enlouqueço a família também. Exato, é sem medida, né? Então, a gente tem que ter espaços, né? E esse espaço começa a partir do autoconhecimento. Perfeito. E aí, voltando agora para a área da saúde, a gente... E trazendo essa questão do burnout, né? Que é super importante. Tem um dado aqui de que 30% dos trabalhadores no Brasil sofrem burnout. A gente tem muita gente, né? E quando a gente olha o recorte de saúde, um esgotamento físico e mental, uma pessoa que está cuidando de uma vida, pode gerar um problema enorme. E aí, a questão que fica é de quem é a responsabilidade quando um colaborador em esgotamento está trabalhando e comete um erro que eventualmente pode até custar uma vida. Sabe que eu fui executiva de recursos humanos de um hospital privado. Eram 2 hospitais privados e 3 do SUS. E na minha primeira semana de trabalho, eu não era uma profissional da área da saúde. Eu trabalhava em outros segmentos, financeiro, educação. E aí, quando eu chego na área da saúde, uma gestora chega para mim e diz assim, eu gostaria de advertir essa técnica de enfermagem porque ela cometeu um erro, né? E aí eu perguntei para ela assim, qual que é o erro? Qual é a gravidade do erro? Qual foi o prejuízo do erro? E aí era uma coisa mínima, assim. E daí eu perguntei assim, me conta um pouco mais do contexto dessa profissional. Daí ela me disse, não, Kátia, ela trabalha 12 horas e aí a funcionária que viria no outro turno não veio, eu pedi para ela ficar, então ela fez 24 horas. E aí eu disse para ela assim... Vamos punir o erro. Eu disse para ela, sinceramente, se você advertir essa profissional, você vai conseguir dormir, porque eu não conseguiria. Olha... E aí ela disse, você acha? Eu disse, a moça veio fazer um favor para você. Ela está ganhando, mas você pediu para ela dobrar a carga horária. E trabalhar 24 horas, pelo amor de Deus, 24 gente. horas. Então, a chance da gente cometer falhas, ela é muito grande, né? Hoje tem um termo que chama-se segurança psicológica, que é a crença compartilhada de que eu me sinto bem nesse time, nessa equipe, para compartilhar meus erros, as falhas, minhas dúvidas, e não me sentir julgada, criticada, humilhada. Então, é fácil? Claro que não é fácil, porque para existir segurança psicológica num ambiente, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender o conceito, a gente precisa combinar. Então, tá bom, daqui para frente, quando acontecer o erro, como é que nós vamos lidar com isso? Isso, e acolher o erro sem a permissividade, que deve ser uma necessidade de equilíbrio muito difícil, né? Que é usar o erro como um aprendizado, né? E não como uma permissividade. Porque a gente está falando da instituição hospitalar, da área da saúde, que um erro pode ser fatal. Exato. Então, Perfeito. Quanto mais a gente cuidar para que os nossos processos sejam eficientes, a gente pode sim assegurar uma melhor experiência do paciente, um melhor resultado. Mas para que nós tenhamos uma excelente performance numa equipe, a gente precisa ter segurança psicológica, porque já foi comprovado por pesquisas que as melhores equipes são as equipes que têm segurança psicológica. Então, o erro também faz parte. A questão é como é que a gente lida com esse erro. Perfeito. Gente, como a gente está aqui na nossa última transmissão, não queria fechar sem saber se a nossa audiência está mandando alguma coisa ou se está todo mundo já cansado. Muito conteúdo? Não, nossa produção está engatinhando para trazer aqui o celular. Vamos lá. Fabiana Alaide de Lima. Fabiana, obrigada por estar acompanhando a gente aqui. Ligadinha na transmissão, direto da sede da MV em Recife, trabalhando e ouvindo com muito orgulho dessa empresa. Cada conversa melhor que a outra, pena que essa última. Pô, Fabiana, que legal, é isso aí, garota. Kátia, foi demais, foi demais. Infelizmente a gente tem um tempo aqui a cumprir, pena que acabou, mas acho que tudo que você falou já deixa muita coisa pra gente pensar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a sua condução que me deixou livre, leve, solta pra gente. Como é que é segurança falar. psicológica? Segurança Consegui? psicológica, Toca com aqui. certeza. Aê, garota. E uma dica, assim, se eu puder dar para as organizações, né? Na época da pandemia, o médico do trabalho, ele foi o protagonista.
lista. Uhum. Porque todo mundo chamava o médico do trabalho para saber quantas pessoas estavam contaminadas com vírus, tudo. Terminou a pandemia, o médico do trabalho volta para o ambiente dele caixinha, e né? nunca mais é chamado. E a gente está falando de saúde mental, que é um tema novo no mundo, que a gente precisa ter espaço dentro das organizações. Então, o médico do trabalho, ele precisa voltar para as reuniões gerenciais, ele precisa ser consultado, ele precisa ser escutado. Ótima Ele dica. precisa que ele tenha um espaço onde as lideranças perguntem assim, o que está acontecendo na minha equipe, o que está acontecendo na empresa e como é que a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho. Porque, afinal de contas, ambiente de trabalho é um lugar de realização e felicidade. E cada um de nós é responsável por isso. Perfeito, Kátia. Adorei a nossa finalização. E você que acompanhou a gente até aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelos seus comentários, pelos seus oizinhos. Então eu te espero no próximo MEF, né? Daqui a 2 anos. Eu falei ontem, fiquei repetindo o dia inteiro. Ano que vem. Daqui a 2 anos. Mas a gente se encontra de novo, tá bom? Obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Kátia. Obrigada.